Olá a todos, de volta aqui com o nosso Pode Mais, que é o podcast do Espaço Curupira, né? E a gente está sempre aqui para discutir, debater, informar, esclarecer a respeito de temas sobre a diversidade, a inclusão, né? A inclusão escolar, principalmente da pessoa com deficiência. A gente tem a satisfação hoje de receber aqui no nosso Pode Mais a professora Rayana Nascimento, que atua na educação de surdo desde 2005, né, professora? Intérprete a partir de 2011, né, tem uma vasta experiência na área. Ela também é professora da CEMED, foi também coordenadora do CAIS, que é da SEDUC, né, no caso, e pelo que eu vi aqui, a senhora já atuou em vários eventos, né, shows, lives, campanha política, vídeo institucional, entre outros. Ou seja, a professora Rayana tem uma vasta experiência na área. Mas a senhora está aqui por um motivo, porque normalmente eu vejo professores falar de Libras, eu tenho contato com muitas pessoas surdas, mas eu queria saber quem é o intérprete de Libras, né? Porque às vezes ele fica meio escanteado, ele fica meio de lado, né? Sempre aparecem mais os especialistas, aquelas pessoas que têm mais títulos e tudo. Mas o intérprete ele sempre está ali, presente, mas ele parece que não é visto. Aí eu queria perguntar da senhora: professora, o que é que leva alguém a ser intérprete de Libras? Bem, tudo bem, professor Dalmir? Obrigada pelo convite, obrigada à equipe do programa. É um prazer estar aqui participando desse podcast. Então, o que leva uma pessoa a ser intérprete de Libras? Bem, na minha perspectiva, é poder incluir uma pessoa com surdez no mundo, na sociedade das pessoas ouvintes. Né? É a possibilidade de intermediar a comunicação desses dois mundos, o mundo da pessoa ouvinte e o mundo da pessoa surda, que essa união, essa intermediação acontece através do intérprete de Libras. Me diga uma coisa, e qual a formação que uma pessoa tem que ter para ser intérprete? Porque eu estou nesse meio de inclusão escolar de pessoas com deficiência, assim, basicamente, ativamente, desde 2005. Né? Então, desde lá, eu sempre tenho contato, né, com a área de Libras. Aí eu lhe pergunto, tem uma formação específica para ser intérprete? Há uma formação que ele deve ser direcionado? Ou qualquer profissional pode aprender Libras e atuar na área? Sim, essa pergunta é muito importante, porque as pessoas pensam assim: eu sei Libras, eu posso ser intérprete. E eu já vi muita gente falar isso. Sim, eu vou fazer o curso básico, intermediário, avançado e já vou ser intérprete. E na verdade não. Né? Hoje o que a legislação prevê? Ela prevê que seja um profissional com formação em ensino superior, curso de bacharelado em Libras. Tá? Então tem um curso específico. Tem um né? curso específico, né? Libras tem licenciatura para o ensino e bacharelado para a interpretação. Em Manaus tem esses cursos? Tem. Aqui teve já um curso polo à distância pela Universidade Federal de Santa Catarina. Já aconteceram 2 turmas aqui em Manaus. E tem pela rede privada, educação à distância, tem aqui também pela Uniaselv. Tá certo. Agora me diga uma coisa, por ser uma área relativamente nova, eu digo assim porque por mais que haja necessidade, com certeza também no passado havia necessidade, mas só agora o intérprete ganhou uma visibilidade, assim, eu diria profissional. Né? Nós temos vários colegas aqui na instituição, né, que são da área de Libras e são intérpretes, e muito me ajudam aqui também. Né? Nosso trabalho aqui, nós devemos muito aos intérpretes de Libras. Mas me diga uma coisa, nessa situação que vocês vivem, assim, profissional, quais são os principais desafios que vocês têm? Bem, atualmente o principal desafio que nós temos é exatamente isso, sobre a invisibilidade do nosso trabalho. Tem sim, nós temos ganhado espaço profissionalmente, temos alcançado reconhecimento em muitos espaços, porque nós já vemos a presença desse profissional, mas ainda precisamos ser valorizados ainda mais, porque muitas vezes ainda está na perspectiva do assistencialismo. Né? E outra coisa, eu sempre dou o exemplo, é como se o intérprete fosse a bengala do surdo. Muitas vezes nós vamos numa instituição pública e aí a pessoa fala para o surdo: mas cadê teu intérprete? Como se o surdo tivesse a obrigação de estar com o intérprete ali. E não, é a instituição que tem que providenciar a presença desse profissional. Inclusive é bom tu falar isso, porque eu acho que tem um falso entendimento, um engano, que quando o aluno surdo chega na sala de aula, o professor regente, ele costuma dizer que o aluno surdo
é do intérprete. Isso é ou não é verdade? Sim, acontece muito. E o que provoca entre você e o professor que está na sala de aula? Inclusive, assim, ao longo da minha trajetória, eu já tive alguns embates com professores, por exemplo. Eu atuei muito no ensino médio, atuo no ensino médio até hoje, né, como intérprete de Libras. Então, tem professor de física do ensino médio que vem para mim e fala assim, olha, o teu aluno tirou nota vermelha. Eu digo, o meu aluno não, professor, o seu aluno. Porque nem de física, nem de química, nem dessas disciplinas eu compreendo. Eu estou ali só para interpretar. E realmente isso acontece muito. Eu estou falando isso porque quando a gente começou o processo assim de trabalho aqui no Instituto, e as pessoas, de modo geral, não sabiam mesmo do que se tratava, então quando chegava um aluno cego, um aluno surdo, eles diziam assim, leva lá para a sala do Dalmi, Sim. que esse é um problema que ele criou, então agora ele que carregue a cruz que ele está trazendo para cá. Eu estou falando isso, sinceramente, porque, assim, de um modo geral, as pessoas hoje não manifestam, porque a temática da inclusão cresceu muito, né, muito debatida e tudo, hoje. Mas a gente sabe que nos bastidores ainda existe, né, empurrar a responsabilidade, não assumir. Eu diria mais, Rainha, que na verdade o aluno é da escola, é da instituição, né? Com certeza. Qual a importância assim, do intérprete nesse processo pedagógico do aluno surdo em sala de aula? Bem, nós sabemos que a comunicação é a base da convivência. Né? E aí o surdo ele tem a sua própria língua, que é a língua brasileira de sinais, no caso aqui do nosso país, Brasil. Então, se não há comunicação, logo não há educação. Não consegue alcançar o objetivo pedagógico. Então, o intérprete de Libras ele está ali para passar todos os tipos de informação, porque numa sala de aula não é só conteúdo que se passa. Muitas vezes vai um aviso, olha, hoje nós vamos sair no terceiro tempo, hoje nós vamos, amanhã o tempo é corrido. E essas comunicações pequenas que acontecem na escola, o intérprete ele está ali para passar todas essas informações, senão o aluno ele fica à margem de tudo. Agora, eu já vi acontecer, a supervisora foi na sala de aula e disse assim, olha, hoje todo mundo vai sair no terceiro tempo. E quando deu o terceiro tempo, todos os alunos pegaram sua mochila e saíram, e o surdo ficou lá. O que está acontecendo? Porque não tinha um intérprete na sala de aula naquele momento. Então, acaba sendo promove a interação, né? Porque a ideia que as pessoas têm, de modo geral, assim, é que o intérprete, como você falou no início, é a bengala. Sim. Né? Ele tem que estar lá. E necessariamente, no meu entendimento, também não é assim. A instituição ou qualquer outra situação que pode receber, tem que prover isso daí, essa comunicação, né? E essa interação. Porque o surdo não vai estar só na sala de aula. Ele vai estar na biblioteca, vai estar no refeitório, ele vai estar no corredor, ele vai estar na aula de educação física e assim por diante, né? Então, me parece que esse teu alerta é bom para que a gente possa, assim, saber e entender que, na verdade, a presença do intérprete também promove essa comunicação, essa interação e, de fato, esse processo de inclusão. Sim. Que a gente está em busca. E ressaltar que o intérprete de Libras ele não é um professor de Libras e ele não é um professor de reforço. Ótimo. Porque muitas vezes isso é cobrado do intérprete também. Olha, o teu aluno, né, está com dificuldade nisso, vê o que você pode fazer. E, na verdade, o intérprete ele pode sentar com o professor e trazer recomendações para que fique mais claro aquele conteúdo. Maravilha, a gente vai dar uma paradinha e já retorna. Maravilha, estamos de volta aqui com o nosso Pode Mais do Espaço Curupira e a gente queria fazer um lembrete, um convite. Não esqueça de se inscrever no nosso canal Espaço Curupira lá no YouTube e de seguir o nosso Instagram, @espaço.curupira. Siga a gente lá. Bom, de volta aqui com a professora Rayana. Professora, me contaram, o passarinho me contou que a senhora tem algumas histórias interessantes com a sua profissão de intérprete de livros. Eu queria que a senhora contasse uma pra gente e logo em seguida dissesse, porque a ideia que as pessoas têm é que o intérprete ele só atua em sala de aula, né? Que é o intérprete educacional. E a senhora estava me falando que as pessoas têm que entender que há uma amplitude maior na atuação do intérprete. Mas me conte primeiro a história que eu achei interessante, que esse passarinho me contou, que a senhora vivenciou. Como é que foi? Sim, eu sempre digo que o surdo ele faz tudo que o ouvinte faz, né? Frequenta, tem as mesmas necessidades. Então, vou falar de uma experiência recente que eu estava na escola onde eu trabalho, quando de repente eu recebo um WhatsApp do meu diretor. E aí dizia assim, Rayana, desce que a polícia está aqui, precisa falar contigo.
E eu disse, meu Deus, eu não fiz nada, prometo que eu não fiz nada. E aí, quando eu desci, estava o escrivão, né? Ele disse, professora, a senhora é intérprete, seu diretor já lhe liberou, nós vamos lhe levar lá na delegacia porque tem um surdo preso. Eu falei, nossa, tá bom, vamos. Aí fomos, ele ligou a sirene, nós fomos assim, piloto de fuga, no carro da polícia. E aí ele me contando a situação, né, para chegar lá, porque o surdo estava preso e ele estava muito irritado porque não conseguia falar o que aconteceu, né, não conseguia se comunicar. E quando eu cheguei lá, a delegada me recebeu, chamou o surdo, no caso, tinha cometido um crime, e aí eu comecei a fazer a voz, né, do surdo, a tradução para a língua portuguesa. E a delegada disse assim, eu não acredito que ele não falava nada, agora ele falou tudo isso. Ou seja, eu disse sim, ele falou tudo isso. Ou seja, assim, a falta de informação, a ignorância a respeito do assunto, né, acha que a pessoa surda não se comunica. Isso, e sim, só pensam que o surdo, só pensam no intérprete educacional. Sim, mas o surdo, ele vai no show, ele vai na festa, ele vai no bar, ele vai na farmácia, ele vai numa agência de viagem, ele vai no banco, ele vai no hospital. Nossa, ele vai em todos os lugares. Por exemplo, no seu caso, que eu estava lendo a respeito da sua atuação, assim, a senhora tem uma vasta atuação. Quando muda o contexto, é uma curiosidade minha. Bom, tu está em sala de aula, mas de repente tu está num comício. Ou de repente tu está fazendo uma campanha política, ou como você falou ainda há pouco aqui, nos bastidores, você está fazendo uma interpretação no casamento. Como é que vai se adequando ao diferente contexto? O intérprete de Libras, ele precisa ter muita ética, e ele precisa ser muito profissional na hora dele aceitar o convite para trabalhar num determinado evento. Por exemplo, eu sou cristã, mas eu não costumo aceitar convite para interpretar missa ou culto. Por quê? Porque eu não sei os sinais da Bíblia, os sinais dos livros da Bíblia, eu não sei esse vocabulário. Ou o contrário, uma pessoa que é extremamente séria, ela tem um perfil jurídico, por exemplo, e vai interpretar um show de rock. Não combina com o perfil dela. Então, o profissional, ele tem que ter a consciência de se eu tenho perfil para esse trabalho ou não. Né? Não apenas aceitar por aceitar. E também nós temos que ter muito cuidado com o público que a gente está trabalhando, porque se eu vou interpretar um evento lá no doutorado, eu vou usar um vocabulário. Se eu vou interpretar para umas crianças lá na educação infantil, eu não vou usar o mesmo vocabulário. Né? Então, assim, o intérprete de Libras, ele tem que ter muito cuidado, cautela com algumas atuações. Certo. Aí me diz uma coisa que também... Inclusive, é bom lembrar aqui uma história, a Ana fica conversando comigo, eu vou lembrar a história. Mas eu fui participar de uma reunião que me convidaram, né, lá na Secretaria de Educação, e o tema era Libras. E estavam discutindo sobre Libras, e aí eu fui com uma pessoa e disse, não, professor, vá, porque a gente vai, além da questão da Libras, vai ter também um debate sobre gestão e tal. E aí começou a reunião, e a reunião rolando, e era Libras para cá, e era Libras para lá, só era intérprete, era gente relacionada. E aí eu fiz a seguinte pergunta para o pessoal, você me perdoe, mas você acha realmente que você me convidaram para o evento certo? Porque, assim, vocês viram agora que ela falou? Ela falou justamente isso. Então, diferentes situações pedem um tipo de comportamento e de atitude do intérprete, não é isso? Isso. É bom a gente saber disso. Outra coisa que tu disse que ficou devendo foi sobre a questão da formação do intérprete, que lá no primeiro bloco você esqueceu. Sim, já pegando o gancho com a atuação do intérprete, a formação do intérprete, infelizmente, ela não é por área. O intérprete forma para ser intérprete de Libras. Né? Vai da consciência e da ética dele quando ele aceita um trabalho. Mas eu falei do curso de bacharelado em Libras, mas a legislação não prevê apenas essa formação. Você também pode ter curso técnico de interpretação e tradução. Aqui no estado do Amazonas, o CETAM oferece esse curso, ofertou para o interior e agora para a capital. Ou você pode ter um curso de extensão por uma universidade. Né? Essas 3 formações que são exigidas, uma das 3, para o intérprete de Libras. Uma outra coisa que é bom esclarecer, assim, agora a gente falou de passagem. Por exemplo, eu sou formado em Geografia, Sociologia, mas tem muito curioso que dá aula de Sociologia e de Geografia. Curioso que eu digo é que não é formado na área. Vocês têm esse problema junto com vocês, assim, diariamente, por exemplo, a Rihanna tem uma boa formação, tem uma boa atuação, tem um reconhecimento profissional, mas de repente tu pode chegar num ambiente e encontrar um curioso desse.
Já houve Sim. casos, né? Inclusive eu sei de gente internacionalmente falando que a pessoa que fez a interpretação não sabia nada da interpretação. E para todo mundo ela pareceu despercebida, até que alguém disse, mas vem cá, o que ele está fazendo aí? Não é nada disso. Tem muito disso na tua área também? Sim, acontece. Porque, assim, as pessoas têm essa ideia de que eu vou fazer um curso básico e já vou interpretar, não é? E a questão do intérprete, a gente estuda a tradução e interpretação, não é só a língua. Nós estudamos as técnicas, as estratégias. Então, acontece, sim, da pessoa ter formação na área educacional e ela ter um curso de Libras e atuar como intérprete. Só que isso prejudica muito a comunidade surda, porque ela pode omitir informação, ela pode criar uma informação que não é verdadeira, né? E isso prejudica muito o surdo. Olha, só para a gente terminar esse bloco aqui, já está no finalzinho, mas me diz uma coisa, na escola, por exemplo, como é que o intérprete atua? Hoje ele é concursado, ele pode ser contratado, como é que ele faz? Ah, sim. Dependendo da instituição, né? Na esfera municipal, nós infelizmente ainda não temos esse profissional intérprete de Libras dentro da instituição mesmo. O que acontece são professores que são concursados para ser professores de primeiro ao quinto ou de sexto ao nono, e eles têm formação na área de Libras, então eles são deslocados para atuarem como intérpretes. Ou eles pegam os estagiários, que são os monitores, os que têm conhecimento em Libras e colocam para ser mediador. Né? Na verdade, deveriam criar esse cargo de intérprete de Libras, porque nas séries iniciais tem muitos alunos surdos. Né? Na esfera estadual, tem intérpretes concursados e tem intérpretes que são através de contrato, né? Processo seletivo. E na esfera federal, nós temos também concursados e terceirizados. Ok, então a gente vai encerrar esse bloco aqui e já retornamos. Muito bom, estamos de volta aqui, terceira parte, terceiro bloco do nosso Pode Mais. Professora, a senhora contou a experiência da agora interessante da sua ida até a delegacia, né? Extremamente emocionante e não muito comum. Mas me diga uma coisa, além dessa experiência, assim, que de certa forma, dependendo do contexto, foi divertido, mas outra experiência que a senhora teve enquanto intérprete de Libras que foi também interessante. A senhora desceu, por exemplo, na escola de samba, interpretando 5 horas da madrugada, tem que saber o samba, tem que saber sambar. Como foi essa experiência também e outras que a senhora teve? Bem, como intérprete de Libras, eu tive várias experiências marcantes, né? Eu vou falar uma bem do começo da minha trajetória. Eu fui interpretar um casamento, eram 2 surdos, e a maioria das pessoas convidadas, família, a pessoa que estava realizando, celebrando o casamento era ouvinte, claro, né? E aí, na hora que ele perguntou, você aceita a noiva, lá, e eu fazendo, né, você aceita a noiva e tal. Só que ele estava muito nervoso, o noivo, e ele não olhava para mim, ele só olhava para a pessoa que estava falando. Aí ele fazia assim, não! Aí eu dizia, olha para mim, você aceita casar? E ele só olhava para outra pessoa, ele dizia, não! Aí eu, olha para mim, por favor! E os convidados, como assim? Ele não quer casar? O que essa intérprete estava falando? Então, tá dizendo que ele não está entendendo. Aí eu tive que dizer assim, calma, olha pra mim, calma, não fica nervoso. Aí eu fui interpretando ele, sim, aceito. E foi muito engraçado. E a experiência que eu tive ano passado, que a Escola de Samba Vitória Régia estava falando sobre acessibilidade, então ela me fez esse convite para desfilar, né, no segundo carro alegórico que desceu às 5 da manhã, e eu fui lá em cima, fazendo a interpretação. Nunca na minha vida eu pensei que eu subiria no carro alegórico, desceria, né, na avenida, levando a língua de sinais, fazendo a interpretação do samba enredo. E uma outra experiência também que eu tive no período da pandemia foi quando o treino da seleção brasileira veio para cá, para Manaus, no período da pandemia. E aí foram 4 alunos surdos da rede estadual participar e me chamaram. E assim, eu até brinquei ainda nos bastidores, né? Nunca pensei que eu veria o Neymar. E assim, vi bem de pertinho. Então foram experiências que a Libras, sendo intérprete de Libras, né? Me levaram, me proporcionou. Então, olha, vocês estão vendo aí, né? Que não é só assim, trabalho não. Tem lazer também. Eu nunca vou chegar perto do Neymar, mas a professora já chegou perto do Neymar. Agora que eu não vou chegar mesmo, né? Que do jeito que ele está, ele tá mais jogando. Como ele já não está mais jogando, não tem mais chance de vê-lo.
Professora, a gente está já indo finalmente aqui do nosso bate-papo, da nossa conversa, que maravilha, essa experiência toda, né, que você já vivenciou e tudo. Assim, algumas questões finais só, a respeito da inclusão da pessoa surda no espaço de aprendizagem. O que a senhora destaca assim, como estratégia necessária para que isso possa acontecer de fato? Porque, às vezes, professora, a senhora sabe muito bem que o pessoal faz de conta que está fazendo, né, e não faz. Eu estou acostumado a denunciar isso. Mas que tipo de estratégia poderia ser utilizada para que essa pessoa surda permanecesse de fato no ambiente de aprendizagem? Tá. Primeiro, que a responsabilidade de saber Libras não é só do intérprete pelo fato dele ser o profissional que está ali para traduzir, né? A responsabilidade é de cada um, porque pequena comunicação do dia a dia, ela deve ser realizada entre as pessoas, sem a necessidade do intérprete de Libras, não é? Então, qual é a estratégia principal? Aprender o básico de Libras, né? Um sonho distante, todo mundo sabendo Libras, né? Perceber que essa pessoa existe na sociedade, porque o surdo, qual é o entendimento que eu tenho? É como se o surdo fosse um estrangeiro aqui no nosso país. Ele nasce brasileiro, mas ele tem uma outra língua, ele não consegue se comunicar em nenhum lugar. E muitas vezes ele só é visto quando ele já está lá. Às vezes é um seminário que todos se inscreveram, todos pagaram. E aí no dia do seminário, a organização percebe que tem um surdo. E aí vai começar o seminário e aí que eles estão procurando um intérprete de Libras. Não é? Então, a estratégia de primeiro perceber que essa pessoa existe. Ótimo. Depois, buscar conhecimento sobre a língua, sobre a cultura dessa pessoa, porque como ela tem uma outra língua e ela vive sim à margem da sociedade, muitas vezes à margem da informação, a gente precisa entender que ele tem uma outra cultura. Não é? E no meio educacional, dentro do espaço da sala de aula, trabalhar sempre com materiais visuais, trabalhar com pincéis coloridos. Né? Eu tive uma experiência fantástica com um professor de física que ele fazia isso. Ele fazia os números negativos verde, os números positivos são de preto. Ah, maravilha. Quando eu vou fazer uma seta aqui que tem uma divisão, ele fazia de vermelho, ele fazia a seta e indicava. Então isso deixava muito claro, os alunos eles conseguiam compreender o conteúdo de física do terceiro ano do ensino médio de forma muito clara. Eu tive um rapaz aqui, também um ex-aluno de física, né, que é licenciando, que ele também teve um trabalho muito interessante com uma aluna cega que ele tinha, né, usando barbante, né, para configurar os gráficos e tudo, né? E interessante que partiu essa ideia da interação dele com a aluna, né? Então a aluna deu algumas sugestões que ele foi adotando. Me parece também depende muito da pessoa, né, que está convivendo, né? Da iniciativa, né? Eu tive uma outra experiência com outro professor que ele percebeu que os alunos não tinham essa compreensão da aula dele, né? Então eu disse assim, professor, vamos fazer uma experiência. Quando for um conteúdo novo, deixa os 15 minutos finais da sua aula só para fazer para os surdos. E aí eu fico do seu lado, e aí eles vão perguntando e a gente vai fazendo. E sabe o que aconteceu? Os outros alunos ficavam esperando esses 15 minutos finais, porque eles diziam que eles entendiam mais a aula naqueles 15 minutos final do que na aula inteira. Sim. Então também foi uma prática muito exitosa dentro da inclusão. Maravilha. Professora, a gente está finalizando aqui a nossa conversa. Eu queria agradecer do fundo do coração a sua disponibilidade, a sua alegria, né? A sua espontaneidade em trabalhar um assunto que às vezes as pessoas são carentes de saber, né? E a ideia aqui é justamente passar a informação de uma forma clara, objetiva, para que de fato lá na sala de aula, lá no show, lá no campo de futebol, no comício, aonde esteja uma pessoa surda, ela também seja vista, né? E não seja invisibilizada pela situação em que muitas vezes são colocadas. Eu sei disso por ser uma pessoa com deficiência. A gente está finalizando, eu queria os seus agradecimentos, alguma informação que a senhora ainda quer prestar, e já agradecer antecipadamente em nome do Instituto Federal do Amazonas, do Espaço Curupira, de toda a equipe que está por detrás aqui do nosso podcast, a sua presença aqui conosco hoje. Bem, primeiro eu quero agradecer, né? Fiquei muito lisonjeada quando recebi o convite. E o professor Dalmi é uma pessoa referência na área, né? Tem toda a nossa admiração, minha admiração.
E estou sempre à sua disposição, do projeto, do programa. Já trabalhamos antes, né? Já. Atuei como intérprete de Libras no programa Arumã, Isso. lá em Parintins, foi um prazer enorme. E eu estou aqui para dizer para todos que estão aí assistindo, pense que o surdo é uma pessoa assim como você, como eu, como o professor Dalmi, e nós temos que ter empatia, nos colocarmos no lugar da pessoa. Porque às vezes nós pensamos, eu não sei Libras, então eu vou ignorar, eu vou deixar ele aqui no cantinho. E não é isso. Você pode desenvolver outras estratégias de se comunicar com o surdo. Como recorre para mímica, recorre para figura. Hoje nós temos o celular, dá um Google lá, apresenta a imagem, olha, é isso aqui. E de repente ele já vai até te ensinar o sinal daquilo ali, você também vai aprendendo. Né? O mundo é uma interação entre as pessoas e o surdo ele precisa estar incluído em todos os espaços da sociedade. Muito bem, muito obrigado, professora. A gente queria agradecer a presença da professora Rayane Nascimento, do fundo do coração, e também alertar e chamar a atenção para que vocês nos sigam lá no nosso canal no YouTube, Espaço Curupira, e também as nossas atividades diárias aqui no Espaço Curupira. Você tem contato lá no nosso Instagram, @espaço.curupira. Muito obrigado a todos vocês. Vamos continuar debatendo o assunto da inclusão e da diversidade, e a gente espera, com isso, a gente possa esclarecer cada vez mais e dirimir algumas dúvidas, professoras, que às vezes elas até atrapalham, são pequenas, mas elas vão sendo cumulativas e no final elas atrapalham todo esse processo de inclusão. Quanto mais informação, esclarecimento nós pudermos passar e interagir com as pessoas, acho que a gente vai estar ajudando também todas as pessoas a promover a inclusão de fato, não só na escola, na igreja, mas em todos os ambientes onde nós, pessoas com deficiência, circulamos e convivemos. Um abraço a todos, retornamos mais tarde em outro podcast. Acompanhe nosso canal, se inscreva no nosso canal, divulgue nosso canal para que as pessoas com deficiência tenham a sua visibilidade também atingida e apropriada pela sociedade. Obrigado. Até mais.